O cidadão brasileiro, lamentavelmente, há 30, 40 anos atrás, ele se aposentava como um executivo e ele acabava virando um indigente. Hoje ele já se aposenta direto como um indigente, não é isso? Então a gente foi cultuando a ideia de que havia necessidade de você formatar um posicionamento previdenciário que fosse mais generoso do que aquele que o Estado pudesse eventualmente te oferecer. Aqui no país, lamentavelmente, eu não sei se lamentavelmente ou brilhantemente, as ações, as empresas, elas não conseguem sensibilizar o aplicador, o investidor, a ser um investidor. Até agora, por força de ingerência da Bolsa, que estimula o indivíduo a especular, o que o indivíduo faz? O indivíduo ele quer o lucro rápido, ele quer o retorno do seu capital. Antes era em horas, agora em segundos, está entendendo? So you never know what the market's going to do. I haven't the faintest idea what the market's going to do next week or next month, and I don't think about it. I don't know what farm prices are going to do next month. You know, I mean, it just... You've got to focus on where it's likely to be in 5 years or 10 years. And you can't predict market fluctuations. And if you think you can, you know, you get in trouble. Em algum momento, este valor aqui vai se corrigir para cima. É a minha opinião. Vai ser esse ano? Não sei. Vai ser amanhã? Não sei. Vai ser daqui a 5 anos? Não sei. E não há quem, qualquer analista, esse cara que não tem nada para fazer fica escrevendo aí, não sabe nada. Se analista fosse bom, eles eram ricos, eu pobre. Claro, sabem tudo, escrevem sobre tudo e não acertam, e não são os pobres, que ganham um salário baixo. Ou vocês conhecem algum analista rico? Vocês conhecem algum? Aliás, vocês conhecem algum operador do mercado rico? Ficou rico? O cara que fica todo dia na frente da tela operando, comprando e vendendo todo dia. Pestana, você conhece alguém? Américo, você que tem mais anos no mercado que eu, conhece algum? Não, né? Por que será? Porque não sabem ficar quietos. Não sabem ficar quieto. O mercado premia a vagabundagem. O que eu fiz deu certo. O que eu fiz deu certo. Eu comecei fazendo com poucos recursos. Agora, eu faço a mesma coisa com um volume muito maior de recursos. I buy a farm and I don't get a quote on it for 5 years, and I'm happy if the farm does okay. You know, I buy an apartment house, don't get a quote on it for 5 years, I'm happy if the apartment house produces the returns that I expect. But people buy a stock and they look at the price the next morning and they decide whether they're doing well or not doing well. It's crazy, because they're buying a piece of a business. That's what Graham, the most fundamental part of what he taught me. You know, you're not buying a stock, you're buying a part ownership in a business. You will do well if the business does well. O mercado premia quem não faz nada. O mercado premia quem faz o dever de casa, avaliando os balanços e sabendo das empresas. Agora, esse negócio, por exemplo, grafista. Vocês conhecem algum grafista rico? Eu conheço um único cara que ganha dinheiro com gráfico, que é o cara da Enfoque lá, o nome dele é o Aruda, o Botelho lá, o Aruda, né? O único cara que eu conheço, ele ganha dinheiro vendendo o serviço, né? É isso aí, da Enfoque. Na verdade é o seguinte, o gráfico, porque está o IFR puxado, o candelabro chinês, não, candelabro japonês, Bollinger. Bollinger bom é a champanhe, né? Gráfico de Bollinger, cabeça, ombro, cabeça. Tem todas as posições do Kama Sutra. Então, o que eu tento desenvolver, o que eu tento mostrar, é que ninguém deve ter medo de comprar uma ação se ele o fizer com a finalidade de investir, não com a finalidade de especular. Todo cidadão que for entrar no mercado com esta visão especulativa, ele nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Ele pode, eventualmente, uma operação ser bem sucedida, mas na sucessão ele vai ser sempre um perdedor. Certo? A única maneira que eu consegui descobrir, utilizando experiência própria, é exatamente essa: comprar, guardar e reinvestir. Certo? I don't like fixed dollar investments at all. I don't like short-term bonds. I don't like long-term bonds. We own a lot of short-term bonds, but that is not because we like them. That's just a parking place. But the alternative, in my view, is income-producing assets of one sort or another that are not fixed dollar type investments. And so I've said consistently for the last few years, I would vastly prefer to own common stocks than fixed dollar investments over a 5 or 10 year period. Por gentileza, no caso de investidor a longo prazo, que fica atento às notícias do mercado, como aconteceu em 2008, a quebra do Lehman Brothers, ou agora com a crise europeia, a quebra de um banco central, não seria uma boa estratégia sair do mercado, colocar o dinheiro numa renda fixa, ou colocar o dinheiro... Você vai me avisar isso, né, quando acontecer. Se o Banco Central, é claro que... Ele está dizendo o seguinte: em caso de que venha uma grande crise, não seria uma boa estratégia sair do mercado e colocar o dinheiro embaixo do colchão ou num banco? O único problema está em quem vai te avisar que isso vai acontecer. Não existe isso, infelizmente. Aliás, que bom que não existe, né?
Senão não tinha graça, né? Era o matemática, ciência exata, né? Mas não é. É absolutamente impossível perder dinheiro em ações se a pessoa respeitar 3 regras de mercado. Primeira regra, nunca aplicar no mercado de valores um montante, um recurso que você tenha destinado para qualquer outro projeto. Aplicar exclusivamente aquilo que você possa esperar o prazo para ele maturar. Segundo, nunca comprar uma dica, tá entendendo? Sempre avaliar essa aplicação em termos do quê? Em termos de uma análise com fundamentos, histórico de acontecimentos na empresa, histórico de resultados, base acionária, comprometimento dos controladores, estatuto social e outros fatores que possam, evidentemente, fluir para que você possa concluir de uma maneira positiva. E a terceira regra é nunca vender por necessidade. As pessoas, às vezes, acabam conquistando determinados resultados e acabam desviando para a compra de outros lazeres, outras coisas, né? Então você acaba vendendo por necessidade, e vender por necessidade nunca você vai fazer um negócio racional, certo? E com relação a critérios, você tem que seguir 2 critérios. Primeiro, você tem que ter disciplina, e segundo, paciência. Se você exercitar esses fatores que eu acabei de enumerar, dificilmente você vai perder em ações. Eu sou da opinião que o mercado de renda variável você investe sem prazo para retirar. E o que eu consigo com o meu poder aquisitivo? O que o meu poder aquisitivo consegue adquirir? E faço essa comparação no final do ano. Eu percebo que a diferença que eu tenho como perda é uma diferença de mais de 20%, 25%, certo? Então, essa é a verdadeira inflação, que ela é sonegada de nós, que ela é nos colocada diante de um cristal que não é verdadeiro, tá certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, o cidadão que deposita os seus recursos naquilo que a gente interpreta como renda fixa, é isso? Se ele deposita o seu recurso na poupança, ou então numa outra aplicação qualquer, CDI, enfim, LCA, LCI, e ele recebe 8% no final do ano, e o seu poder de compra, ele se deteriorou mais de 20%, com todo respeito, né? Você não aplicou na renda fixa, você aplicou numa perda fixa. Certo? Ações, ser sócio de companhias abertas é uma maravilha, porque você pode ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter descoberto petróleo. Você pode ser sócio de uma mineradora sem ter descoberto mina de ferro. Você pode ser sócio de um banco sem ter que aguentar o chato do cliente que vai lá encher o saco e não gosta de pagar, né? Você tem todas essas vantagens sem ônus, né? Então, escolher boas empresas, ser sócio, para mim, é um privilégio.